Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do canal Ampulheta Filosófica. Hoje nós iremos falar sobre a Senhora das Revoluções, a Revolução Francesa. Solta a vinheta! Antes de mais nada, a gente precisa falar sobre os antecedentes, né? O que estava rolando ali na França no período antes da Revolução. Primeiramente, a gente fala sobre a organização política, né? A França, nesse período, ela vai ser uma monarquia absolutista, ou seja, o rei mantém todo o controle da economia, da vida social, então ele é aquela figura absolutista, né? O próprio nome já fala. E aí, a gente tem nesse período a centralização do poder na mão do rei, né? E aí, galera, a França ela vai ter a sua divisão de estamentos, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e houveram algumas vezes, né, que você tem o monarca francês consultando os demais estados, né, que seria o clero, a nobreza e o povo. Só que a última reunião dos Estados Gerais aconteceu em 1614, né, muito tempo atrás, quase aí 2 séculos. Então, essa não consulta, né, aos outros estados vai dar ao rei uma determinada autonomia. A gente tem também por parte da monarquia francesa nesse período a imposição do catolicismo, né? Eles vão perseguir outras religiões, vão tentar impor o catolicismo. A gente tem uma censura de imprensa bastante específica, então a gente vai ter os jornais não podendo, né, falar abertamente, principalmente assuntos políticos. E aí, galera, dado aí essas principais ideias, a expressão que foi utilizada para esse período vai ser denominada aí de Antigo Regime. Então a gente tem também na França aquela organização burocrática, né, a administração. Então a administração francesa ela vai ser uma administração extremamente caótica, né? Vai passar por uma série de burocratização, o Estado vai criar uma série de órgãos governamentais e não vai aproveitar os que já existem. Então a gente tem aí uma gama, né, muitos e muitos funcionários do Estado, mais funcionários para pagarem e tudo mais. Isso vai gerar uma crise econômica mais adiante. A gente tinha também desses cargos administrativos a nomeação de pessoas que não tinham a mínima qualificação, né, e recebiam altos salários, simplesmente por fazerem parte da nobreza. Era aquela coisa de troca de favores. Nesse contexto geral econômico, a gente tem também o desperdício, né? O desperdício de dinheiro público. A gente tem uma burocratização muito carregada. E aí, galera, isso vai acabar impedindo, né, travando o potencial de desenvolvimento que a França tinha. França, um estado absolutista moderno gigante, entendeu? Considerado aí o maior produtor de farinha de trigo. Então a gente tem uma economia que ela está travada devido a essa burocratização. A Revolução Francesa ela pode ser enxergada como uma revolução de cunho burguês. O que isso quer dizer? Apesar da adesão, né, da massa, da população ao movimento revolucionário, a burguesia ela vai estar na frente desse movimento, ela vai estar encabeçando e vai fazer com que seus interesses sejam colocados aí, né, nessa nova forma de governo. Ao passo que, observando a França nesse período é o país com a maior população na Europa Ocidental, né? Aproximadamente 25 milhões de pessoas. Só que se a gente for pegar essa população francesa, 80% dela era o quê? Era rural. Então a gente tem a maioria da população sendo camponeses, né? No meio rural. A gente tem um absolutismo que vai ficar conhecido como absolutismo parasitário, né? O que isso quer dizer? Galera, o primeiro e o segundo estado, né, o clero e a nobreza, principalmente a nobreza, vai ser banqueteada, né, no tão famoso Palácio de Versalhes. Então a gente tem festas que duravam dias, meses, e aí você tinha desperdícios enormes de dinheiro, e o Estado vai acabar bancando tudo isso, bancando essas festas, enquanto o povo começa a entrar numa crise específica, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que alguns outros fatores vão contribuir para a acentuação dessa crise.
A nobreza, ela dá festas no Palácio de Versalhes, entendeu? Enquanto a população está passando fome, a nobreza está ali comendo, jogando comida fora, entendeu? Muito parecido com aquele filme Jogos Vorazes, a gente pode fazer esse paralelo aí. Então, galera, Luís XVI, entendeu? Que é considerado aí o último monarca, né? Ele é o último monarca antes da Revolução Francesa. Ele se viu extremamente despreparado para o cargo, né? Para se tornar um monarca. Ele era aquela figura que não tinha uma posição muito fixa. Há quem diga que ele geralmente tomava as decisões baseado no último conselho que ele tinha, entendeu? A gente vai ter o casamento do Luís XVI com Maria Antonieta da Áustria. Então, esse casamento representava principalmente uma aliança política, algo que era super comum nesse período das monarquias, né? Casar aí príncipes de reinos distintos para fazer essa união que, acima de qualquer coisa, era uma união política. Então, galera, leva em consideração que a monarquia francesa, calcada na nobreza, vai ter inúmeros gastos para o Estado. Você vai ter festas, você vai ter banquetes, muitos desses nobres recebiam pensões do Estado, assim, bastante consideráveis, né? A França vai acabar se inserindo em guerras inúteis, né? E aí a gente tem a França também desenvolvendo tratados desvantajosos, tomando prejuízo econômico, prejuízo financeiro. Tudo isso vai virando uma bola de neve, né? Enfim, o Estado ele vai entrar em colapso econômico e isso vai acabar afetando principalmente as camadas mais pobres da sociedade. Ao passo que, como se configurava a sociedade francesa nesse período? A gente tem o costume de dizer que existiam os estamentos, né? Era subdividido. A gente tinha na França 3 estados. O primeiro estado era o clero, né? Representado aí pelo alto e baixo clero. A gente tem o segundo estado, que era composto pela nobreza. Esses 2 primeiros estados, galera, eles tinham terras, acesso a terras, tinham cargos de prestígio, eles tinham inúmeros privilégios e principalmente o que? Isenção fiscal, ou seja, eles não pagavam impostos, né? Então a gente tem o primeiro e o segundo estado, assim, aproveitando de uma série de privilégios. Aí a gente fala agora do terceiro estado, né? O terceiro estado vai ser aproximadamente 97% da população, e aí vai conter vários grupos distintos aí, dentre eles. O terceiro estado pode ser representado pela burguesia, né? A nascente burguesia que agora ganha uma autonomia econômica, porém não ganhou assim uma participação política, que é o que ela está almejando, entendeu? E a burguesia vai se aproveitar desse momento da Revolução Francesa para consolidar seus interesses. Tínhamos também no terceiro estado os camponeses, né? Que era a grande parte da população francesa, que era responsável pela produção agrícola, e aí a gente tinha os sans-culottes também, né, que são figuras representativas, eles também eram comerciantes, mas eles não vão utilizar aquela roupa no estilo francês, né, onde você tem aquela calça que vai até o joelho, né, que parece até mesmo uma leg, então eles não vão utilizar isso, ao passo que eles vão deixar nítido, poxa, a gente é comerciante, entendeu? Mas a gente não é a burguesia, a gente não tem tanta grana assim, a gente é do povo. Então, galera, você tem todo um conjunto, um conglomerado no terceiro estado que está insatisfeito, por quê? Porque eles não têm privilégios, muito pelo contrário, eles têm obrigações e eles não têm isenção fiscal. Eles vão pagar pesados impostos, né? A França vai passar por crises e a cada momento esses impostos eles vêm aumentando, né? Ao passo que a população passa fome enquanto a nobreza acaba luxando, né? Vivendo, sempre comendo do bom e do melhor, às custas do quê? Às custas do terceiro estado, né? Que era de fato explorado. E aí, galera, temos também essa imagem aqui à minha esquerda, dos 3 estados, né? A gente tem aqui essa figura representativa meio que agachada, é como se representasse o terceiro estado, e acima a gente tem os outros 2 estados, né? Então isso aqui é uma charge do período que basicamente ironiza essa relação que o primeiro e o segundo estado têm com o terceiro, que é uma relação de
extremo parasitismo, né? O terceiro estado ele acaba sustentando toda a carga tributária, é ele que mantém essa sociedade em pé. Então você vai ter charges como essa rolando nesse período, né? Criticando essa organização francesa dos estamentos. Galera, vamos lá. Se você pegar os fatores aí, a gente pode somar uma série de fatores. Não vou dizer para vocês que esses foram os únicos, né? Foram vários outros, mas aí os mais consideráveis a gente pode falar, por exemplo, a crise econômica da concorrência inglesa, né? A Inglaterra ela se industrializou anos antes. Então a França ela vai ter uma concorrência muito forte, né? A Inglaterra agora está produzindo, passou pelo seu processo de revolução industrial e aí ela passa a dominar todo o mercado mundial. E nesse período a gente está falando de imperialismo, né? A França observa a Inglaterra como seu principal concorrente, seu principal inimigo. Então a gente tem essa visão, né? A concorrência inglesa acaba prejudicando a França. A gente tem excessos de gastos, como a gente já falou, por parte da nobreza, altos impostos, né? A gente tem, há quem diga, né, tem historiadores que falam que até Deus favoreceu a Revolução Francesa. Por quê? Porque a França ela vai passar por períodos complicados, né? Na época onde você tem aí o período de chuvas, a França vai passar por inundações até então nunca enfrentadas. Então isso vai dificultar a colheita, né? Vai dificultar o plantio do trigo que dá origem à farinha, né? Ao passo que, após essas inundações, a França vai passar pela pior seca dos últimos anos. Então, a produção agrícola ela acaba caindo, né, que é a principal base da economia francesa. A gente também deve falar sobre a Guerra dos 7 Anos, né? Foi uma guerra travada aí entre Inglaterra e França, né? Por possessões aí de colônias, questões aí territoriais. A França ela acaba perdendo essa guerra para a Inglaterra, né? É interessante a gente colocar essa observação que a França ela vai ter um certo revanchismo ligado aí à Inglaterra, né? Vai enxergar a Inglaterra como um inimigo em potencial. Ao passo que, quando a França enxerga a Inglaterra como inimigo em potencial, está acontecendo, né, um movimento aí nas 13 colônias aí na América do Norte, aonde está rolando o movimento de independência americana. A França ela vai acabar ajudando financeiramente e militarmente também, vai enviar uma série de soldados. Isso tudo vai gerar para eles o quê? Também altos gastos. É interessante essa questão do apoio, né, a ajuda que a França acabou cedendo, dando aí às 13 colônias para se proclamarem independentes, que a França acabou contraindo uma dívida que ela não tinha como pagar. E aí esse momento acaba ainda aumentando, né, piorando essa crise econômica. A gente tem a difusão dos ideais iluministas, galera. Lembra que século XVIII a gente tem o advento do iluminismo, o século das luzes. Uma série de pensadores vai acabar criticando a monarquia, vai trazer aquela ideia de libertar o povo, retirar essa forma de organização social que prejudica a população, né? E o iluminismo vai ser o século das luzes, uma série de teorias vão acabar acontecendo, a gente tem nomes aí extremamente consideráveis, a gente fala sobre John Locke, sobre Rousseau, entendeu? N outros pensadores aí, e se você levar em consideração toda essa crise econômica que a França estava passando nesse período, vai gerar uma revolta, né? Que vai ficar conhecida como a Revolta dos Notáveis aí, de 1787. O que seria essa Revolta dos Notáveis? Eram nobres que estavam inconformados aí com a cobrança de impostos, estavam achando que a situação tributária estava muito complicada, e aí eles vão acabar pressionando, né, o atual monarca da França, que era Luís XVI, para desenvolver a convocação dos estados gerais, ou seja, você vai ter representante dos 3 estados para tratar a respeito dessa questão da tributação, né, do pagamento de impostos. Galera, essa convocação dos estados gerais ela vai acontecer em 1789, né? Ela foi assim uma reunião consultiva com os membros dos 3 estados e tinha um objetivo básico específico: resolver o problema da tributação, né? E aí nesse momento a gente tem ânimos alterados ali nos 3 estados. Se a gente for observar, né, como eu já expliquei para vocês, o primeiro e o segundo estado, eles vão ter aproximadamente 3% da população. Consequentemente, eles eram minoria ali
na Assembleia. O terceiro estado, por partes, começou a achar injusto toda essa especulação. Por quê? Porque a ordem, né, da Assembleia, dessa convocação dos Estados Gerais, é que os votos seria apenas um voto por estado, ou seja, o terceiro estado, apesar de ter a maioria dos deputados, apesar de representar, né, 97% da população, tinha direito a um voto contra dois. E geralmente o primeiro e o segundo estado, né, o clero e a nobreza, sempre votavam a favor, né, um coligado com o outro. Então a gente sempre tinha dois votos contra um. E aí a gente tem essa divergência de votação, acabou gerando todo um clima bastante acirrado. E aí o Luís XVI ele vai acabar se pronunciando e cometendo um erro gravíssimo, né? Ele vai perceber que os ânimos ficaram alterados, a galera começou a discutir a respeito dessa questão, o voto deve ser por deputado ou por estado, todo esse processo, e aí Luís XVI ele acabou ordenando o encerramento das atividades. Foi tipo aquela criança, né, tá jogando um futebolzinho ali e falou, não é do meu jeito, eu vou pegar a bola e vou para casa, mais ou menos essa ideia. Então o que ele acabou fazendo, né? Ele encerrou essas atividades, ordenou o fechamento da sala de reuniões e acabou se preparando, né? Ele percebeu que o terceiro estado estava bastante radical e aí ele começa a enviar tropas para cercar Paris. Observe bem como o terceiro estado vai enxergar essa atitude do seu monarca. Primeiro ele consulta para saber, para ter um acesso à opinião a respeito da carga tributária. Na sequência ele fecha aí, né? Ele encerra as atividades, fecha a sala de reuniões e acaba fazendo o quê? Enviando tropas para cercar Paris. Então, o rei ele acaba tomando medidas assim, que eu diria que foram, no mínimo, né, desastrosas para esse primeiro momento de conversação, de dialogar para tentar resolver o problema. Então, galera, isso vai ficar bastante marcado. O terceiro estado não vai gostar da atuação do rei a respeito da convocação dos Estados Gerais, né? E aí o que vai acontecer? O terceiro estado, ele acaba se separando, né? Rola toda uma divergência, eles acabam se separando e vão se autoproclamar Assembleia Nacional Constituinte, né? Que é uma nova fase da Revolução Francesa. Ficou muito famoso o juramento da pela, né? O que seria esse juramento da pela? Pela, galera, é um tipo de esporte muito parecido com o tênis que era utilizado no período. Então você tinha uma quadra ali próximo à sala de reuniões. Então o terceiro estado foi em peso para essa quadra de pela e fez um juramento, né? Falou, a partir de agora nós não vamos mais parar de nos encontrar até que a situação da França seja resolvida, né? E aí a gente tem inúmeras contestações e no meio de todo esse processo vai começar, né, vai começar um movimento revolucionário. Eles vão se desenvolver, vão falar, a gente tem um problema aí específico, o rei mandou cercar Paris com suas tropas, como é que a gente vai acabar reagindo a essa investida do rei, né? Eles vão criar a Guarda Nacional. Seria o quê? Seria uma milícia burguesa, né, para resistir ao rei. Então eles começaram a se organizar. Vamos montar um exército que vai receber o nome de Guarda Nacional para a gente lutar contra as forças reais. E essa galera começou a invadir os quartéis e roubar os mosquetes. Então a revolução começou a tomar uma nova cara, né, uma nova identidade, bem mais revolucionária. Então eles acabaram, né, roubando aí as armas e estava todo mundo ali naquele processo. Tem as armas, já tem o ideário, já tem a organização. O que está faltando? Está faltando a pólvora, e eles sabiam exatamente onde buscar essa pólvora, né? Agora a gente vai falar sobre a queda da Bastilha, que vai representar aí, né, é tido como um marco histórico, onde a gente tem o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea que a gente vive até hoje. Então, galera, o que era a Bastilha? A Bastilha era uma fortificação, né, era basicamente uma prisão que representava o poder absoluto do rei. Acima de qualquer coisa, ela era uma prisão que guardava pólvora, era muito
militarmente estratégica essa Bastilha, mas ela representava principalmente o poder repressivo do rei. A galera que não concordava com a monarquia, que o rei não fosse com a cara, acabava enviando para a Bastilha, onde essas pessoas elas eram torturadas, elas eram executadas. Então, a Bastilha representava o poder do rei, né, o poder coercitivo. Então a população acabou se organizando, tinha as armas e falou, vamos invadir a Bastilha. Começou a ter aquela multidão em direção à Bastilha e foi chegando gente. A guarda da Bastilha ainda tentou reagir, mas eles acabaram invadindo. E aí quando eles invadem, eles vão começar com um típico costume revolucionário que vai abrir, né, novos horizontes radicais dentro dessa revolução. Eles vão pegar os guardas, né, que estavam ali na Bastilha e vão literalmente decapitá-los e empalar, né, colocar suas cabeças em lanças e desfilar pela cidade. Então, galera, é interessante essa questão da violência revolucionária, da gente observar que esse foi é considerado o primeiro ato da Revolução Francesa extremamente violento. E por partes, né, os revolucionários que estavam na frente liderando, eles não vão tomar um partido e falar, não galera, tá errado, a gente não pode tomar esse caminho. Então o fato deles não se pronunciarem, e muitos deles vão acabar dando adesão, né, principalmente o grande nome, né, o Maximilien Robespierre, que vai ser considerado o pai da Revolução Francesa, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que ele mesmo acaba sendo guilhotinado, a gente vai falar sobre o advento da guilhotina também mais adiante. Então, gente, essa não correção do movimento revolucionário, né, nesse momento da queda da Bastilha, vai acabar abrindo, né, inaugurando uma era de extrema violência, uma revolta extremamente considerável. E aí a gente fala que a gente está num período onde a França está passando por uma crise econômica muito grande que está afetando a população. A população já começa assim, já está passando fome em larga escala. Essa questão da fome, que vai acabar afetando a maior parcela do povo, vai ficar bastante considerável, né? A partir do momento em que eles começam a saquear padarias. Se pessoas fossem pegas, né, escondendo farinha de trigo, ou donos de padaria escondendo pão, eles eram levados para a rua, eles eram linchados, né? Eles acabavam ali muitas das vezes apanhando até a morte. Então, galera, a França está passando por um momento assim de efervescência revolucionária, de extrema violência, né? E a queda da Bastilha vai ser um dos principais símbolos, né? Um dos grandes marcos aí da Revolução Francesa. Galera, nesse primeiro passo a gente vai falar também sobre a Assembleia Nacional, né? Vai ser um período aí de 1789 até 1792, aonde a gente tem uma série de eventos acontecendo aí, dentre eles em agosto, né, de 1789, a gente tem o Grande Medo, né? Camponeses vão acabar se rebelando contra as autoridades dos senhores feudais. Lembra? A França está passando por esse processo. O camponês trabalha em um feudo. O feudo pertence ao senhor feudal. Ele tem que pagar impostos. E muitas das vezes ele acha esses impostos injustos. E aí quando esses rumores revolucionários acabam chegando no campo, os camponeses vão acabar invadindo muitas das vezes a casa desses senhores feudais, vão matar muitos deles, entendeu? E aí a gente tem uma abolição dos privilégios feudais, ou seja, a gente tem uma crítica à nobreza que está utilizando aí, né, tá se aproveitando do povo. Nessa mesma pegada aí, a Assembleia Nacional, essa primeira fase, a Assembleia Nacional, vai ficar também bastante conhecida pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que basicamente essa Declaração Universal ela vai trabalhar, quais são os principais aspectos aí? Em primeiro momento eles vão defender aquela ideia de igualdade jurídica, né? Todo homem é igual perante a lei. Vai desenvolver também aquela ideia do direito à propriedade privada, né? Se o homem tem possibilidades de trabalhar, de conquistar, então ele pode ser dono aí de uma propriedade, né? E resistência à opressão real. Então, galera, esses são os três principais pontos. Óbvio, a gente tem uma série de outros pontos colocados aí nessa Declaração Universal, mas esses aqui são os principais. Ao passo que essa igualdade econômica no lugar da sociedade estamental
está deixando bastante claro que a sociedade está cansada dos estamentos, dessa divisão, dessa nobreza, entendeu? Do clero que está se aproveitando aí dessa questão da isenção fiscal, ao passo que nesse momento é criada também a Constituição Civil do Clero, né, de 1790, aonde o que vai rolar aí, gente? O Estado francês ele passa a ser um Estado laico, né? Ele não vai ter uma interferência direta da igreja. A igreja passa a ser submetida ao Estado. E aí, aproveitando a onda revolucionária, muitas pessoas nesse momento vão acabar invadindo propriedades que pertenciam ao clero, entendeu? Os padres, entendeu? As representatividades da igreja católica vão ser perseguidas na França, entendeu? Então, a gente tem inúmeros movimentos, inúmeros momentos da Revolução Francesa onde a violência revolucionária vai se fazer presente, né? Ainda na Assembleia Nacional a gente vai ter a primeira Constituição Francesa, né? Datada de 1791. A primeira Constituição Francesa ela vai alterar a forma de governo dentro da França. A partir de agora, temos uma monarquia constitucional, ou seja, temos a figura representativa do rei, mas ele não está acima da Constituição, né, desse conjunto de leis. Dentre outras alterações que a Constituição acabou trazendo para a sociedade francesa, vai ser a divisão dos poderes. A gente vai ter também o voto censitário. A partir de agora, você tinha que comprovar uma renda para participar do processo democrático. Temos aí também a manutenção da escravidão nas colônias, né? Proibição de greve e associação de trabalhadores. E aí a gente tem, dentre as principais modificações, a gente consegue identificar que essa Constituição ela é de cunho burguês, ela vai tentar, né, consolidar os interesses da burguesia. No meio dessa gama, a partir de agora, o parlamento ganha uma determinada autonomia, né? E dentro dessa organização vão surgir dois grupos principais, né? Os girondinos e os jacobinos. Galera, os girondinos eles eram compostos aí pela alta burguesia, pelos conservadores, e essa galera vai ter o costume de se sentar à direita do parlamento, então vai ficar conhecido como a direita, né? Algo que fica bastante presente na política até hoje. Por outro lado, sentado à esquerda, estavam os jacobinos, né? Seria o que? A pequena e média burguesia, eles eram apoiados pelos sans-culottes, tinham uma maior adesão popular e eram favoráveis a mudanças mais radicais, mais bruscas, mais violentas. E aí a gente tem os jacobinos sendo apelidados de montanheses, né? Nesse momento a gente tem a direita e a esquerda, e tinha também uma série de parlamentares que se sentavam no centro, e eles ficavam observando, dependendo do debate, se os jacobinos tivessem com maior adesão, eles apoiavam os jacobinos, dependendo do momento os girondinos estão aí liderando o debate, eles apoiavam os girondinos, então eles eram bastante oscilantes. Então, galera, esse costume que temos até hoje na política, né, direita, esquerda e centro, vai ser aí inaugurado na Revolução Francesa, nesse período da monarquia constitucional. Galera, nesse momento, os nobres eles começam a fugir da França, abandonar, né? Porque eles conseguem perceber que aquela organização que privilegiava eles não está mais acontecendo. E aí a gente tem esse momento dos emigrados. O rei Luís XVI está cativo em Paris, né, juntamente com Maria Antonieta nesse momento. E aí ele tem uma genial ideia, ou uma ideia muito ruim, né, que vai acabar custando a cabeça dele. Ele acaba se organizando, desenvolve uma fuga, né, ele acaba tentando fugir para a Áustria para conseguir a ajuda do exército austríaco para retomar o trono da França, só que ele acaba sendo pego. E isso daqui vai acabar influenciando diretamente na opinião pública a respeito de Luís XVI. Um rei que abandonou o seu reino em um momento de dificuldade, em um momento de guerra, ele é considerado um traidor. A gente vai perceber que mais adiante ele vai ser julgado, inclusive vai ser até guilhotinado. Mas a gente ainda vai chegar nesse ponto aí. A França, galera, começa a ser invadida por países absolutistas que enxergam a Revolução Francesa como
como um risco para o seu próprio país. É mais ou menos aquela ideia. Está acontecendo esse momento na França, se essa ideia chega aqui no meu país, eu acabo perdendo minha coroa. Então a gente tem a Áustria e a Prússia se unindo para tentar acabar com a Revolução Francesa. E é nesse momento em que vai surgir a Marselhesa, né? Que até hoje é um hino nacional aí da França. Um trechinho da Marselhesa fala o seguinte: povo, ide, matai a nobreza, né? Então, logo, a Marselhesa se torna o hino da Revolução. A galera ia para os confrontos com as forças reais cantando esse hino. Nesse momento vai nascer também, né, a tricolor, que é a bandeira francesa, na qual a gente consegue perceber que as cores vão ter essa representatividade. De um lado você tem o vermelho, do outro você tem o azul e no meio o branco, né? O branco vai representar Paris, dividida aí, né, pelas monarquias. Cada cor vai representar, de um lado a monarquia austríaca, do outro a monarquia francesa, né? Então, galera, a gente tem o exército popular se fortificando, mais e mais pessoas aderindo ao exército popular para lutar contra as forças reais aí, né? Eram, em sua grande maioria, liderados pelos jacobinos, a galera mais radical que defendia a adesão de armas para lutar, e aí eles acabam sendo formados para conter os inimigos, né? Não somente os monarquistas, a galera que ainda quer a volta do rei dentro da França, mas principalmente as coligações que estão tentando invadir a França para acabar com a Revolução. E aí Luís XVI acaba sendo julgado, condenado à morte, né? Foi sentenciado à morte aí pelo crime de traição, né? Ele tentou fugir e aí ele acaba sendo guilhotinado, né? A monarquia ela é abolida a partir de agora, não existe mais uma monarquia, né? Em 1792, e aí a gente entra na nova fase, a fase mais quente da Revolução Francesa, que é a Convenção Nacional. Ela vai durar aí de 1792 até 1795. E lembra lá daqueles dois grupos que a gente comentou, os girondinos e os jacobinos? Eles vão se alternar no poder. Inicialmente, né, a gente tem uma disputa bastante acirrada. O rei foi guilhotinado e agora quem vai tomar o poder? Será os girondinos? Será os jacobinos? E aí nesse primeiro momento, né, de setembro até junho, né, setembro de 1792 até junho de 1793, os girondinos assumem o poder. É a galera mais pacifista, mais tranquila, não tão revolucionária, né? A gente tem, nesse momento, a primeira coligação, que vai ser um grupo de países que vai tentar invadir a França, vai reunir a Áustria, Prússia, Espanha, Holanda, Inglaterra, todos esses países aí querendo reprimir a Revolução Francesa. Nesse momento a gente tem também dentro da França algumas revoltas acontecendo, né? A mais famosa delas foi a revolta de camponeses de Vendéia, que eles não queriam que a revolução prosseguisse, né? Eles foram duramente reprimidas aí, né, por esse exército. E aí a gente tem crise econômica bastante considerável nesse período aí, piorando ainda toda a situação. E aí em junho de 1793 até julho de 1794, os jacobinos assumem o poder. Os girondinos eles assumem nesse primeiro momento, mas eles acabam não conseguindo solucionar uma série de problemas. Os jacobinos ganham maior adesão e acabam assumindo o poder, né? E aí a gente entra na tão temida fase da Revolução Francesa, marcada pelo radicalismo, pela violência, que é exatamente o quê? A Era do Terror, galera. Então, na Era do Terror, a gente vai ter uma atuação jacobina bastante considerável, bastante violenta. E em 1793, a gente tem a Constituição do ano 1, né, que vai criar o sufrágio universal. A partir de agora, todos podem votar, né, não tem essa questão de ter que comprovar a renda. Lembrando que a França, nesse período, é patriarcal, quem vai poder votar serão os homens aí, né? As mulheres foram colocadas aí de fora desse processo. Vai ser instaurado também, né, colocado em vigor o fim da escravidão nas colônias francesas, e eles vão criar o Comitê de Salvação Pública, né? Seria uma administração e defesa externa. Esse comitê era responsável pela defesa externa, pelos países que estão tentando invadir a França para acabar com a Revolução Francesa, e também por organizar essa administração francesa, tentar reorganizar, tirar muito da burocratização, facilitar, né, para que a França possa desenvolver.
Ao passo que a gente também tem o Comitê de Salvação Nacional, que seria o quê? Seria um órgão destinado à segurança interna da França. E temos também a figura representativa aí desse órgão que vai causar calafrios e medo na população francesa, que é os tribunais revolucionários, aonde opositores da revolução acabavam sendo levados aí para julgamento, e a grande maioria das sentenças era a morte. Essa galera era enviada para a guilhotina, né? E aí, falando sobre a guilhotina, conhecida também como a navalha nacional, a guilhotina vai ter essa representatividade por quê? Segundo a Revolução Francesa, a guilhotina era uma forma humana de executar uma sentença de morte, né? Porque na monarquia, geralmente as pessoas antes de morrerem, elas eram torturadas e tudo mais, era uma morte bastante dolorida, bem demorada. Então, segundo a Revolução Francesa, tinha que se humanizar a forma de punir a população. Então foi desenvolvida aí a guilhotina, a navalha nacional, para ser uma morte rápida, né? E ninguém nunca voltou para dizer se dói ou não. Então, teoricamente, a Revolução Francesa apontava, né, a morte pela guilhotina como uma morte indolor, extremamente rápida. Eles vão criar também o calendário revolucionário, né, que vai ter no lugar dos meses, né, que a gente utiliza aí o calendário gregoriano. Ele é um calendário que tem um cunho extremamente religioso católico. Eles vão acabar com esse calendário, vão dividir aí os meses e vão colocar denominações diferentes, né? Eles vão colocar nomes que vão representar períodos de estações, dentre eles Brumário, né? Entre outros nomes aí, Termidor e por aí vai. Então eles modificaram esse calendário para não fazer menção à religião, né, ao catolicismo. Eles vão modificar, eles vão alterar o nome das ruas que continham o nome de santos e vão colocar dizeres revolucionários. Então a França está tentando se desligar desse primeiro estado, que era o clero, que durante bastante tempo, né, na visão dos revolucionários, acabou prejudicando a população francesa. Eles vão criar também a lei do preço máximo. Eles vão tabelar produtos essenciais, vão dizer, ó, você não pode cobrar acima desse valor estipulado, entendeu? Para fazer o quê? Para que as pessoas pudessem ter acesso a uma alimentação. Vão criar o ensino público gratuito, né? Então, antes só tinha acesso ao ensino as pessoas privilegiadas, que conseguiam pagar por isso. A partir desse momento é instituído, né, nessa Constituição do ano 1, o ensino público gratuito. Então, a partir de agora, as pessoas vão poder ter acesso ao ensino. E aí o que vai acontecer também nesse período? Eles vão confiscar e vender a preços populares os bens da igreja e da nobreza. Então eles vão começar a invadir essas propriedades, vão confiscar, vão acabar levando a leilões, vendendo aí a preços populares. E aí a gente tem essa remodificação, né, política econômica, onde a nobreza e o clero perdem a possessão de suas terras, que passam a ir à venda, né, passam a pertencer a outras pessoas. Então, galera, a gente tem o fim da supremacia católica nesse momento. Dentre as figuras representativas aí da Revolução Francesa, a gente não deve esquecer de falar de Jean Paul Marat, né? Ele era um pró-revolucionário, né? Diga-se de passagem, era considerado a voz dos revolucionários. Ele, através do seu jornal, né, o Amigo do Povo, ele vai colocar várias manchetes ali contendo lista de pessoas que foram denunciadas de apoiarem o regime monarquista e querer acabar com a revolução. Essas pessoas vão ser guilhotinadas. Ao passo que uma camponesa viu a situação onde a França, principalmente Paris, vai acabar guilhotinando pessoas sucessivamente, entendeu? Existiam várias e várias execuções por dia, e ela, tentando dar fim a esse momento, né, a essa ideia de violência revolucionária, ela vai acabar indo até o Marat, dizendo que tem uma lista de pessoas ali que são contra a revolução, e ela saca ali, né, um punhal e acaba matando o Marat.
E aí o que vai acontecer? Ela achou que daria fim à violência, mas muito pelo contrário. O Marat se tornou um ícone da Revolução Francesa. Ele foi endeusado, né? Há até quem diga que imagens do Marat eram vendidas como um santo. Então ele vai ser um mártir da Revolução Francesa, né? Nesse momento, galera, o governo jacobino toma uma proporção violenta muito grande e começa a ter divergências entre os próprios jacobinos. Dentre eles, né, a gente falou sobre Maximilien Robespierre, que é considerado aí o grande ícone, né, o propulsor, o grande nome da Revolução Francesa. Ele acaba entrando em desacordo com Danton, né, que seria um dos seus melhores amigos, também jacobino, porque o Danton falou que ele expôs sua opinião e falou, não, a violência chegou num ponto em que está muito grande, a gente precisa dar uma freada. Só que o Robespierre não vai enxergar isso como uma diferença, né, de opinião, vai enxergar como um risco para a própria revolução. E aí o que vai acontecer? Danton e seus seguidores, né, galera que deu apoio a essa ideia de frear a violência, vão acabar onde? Na guilhotina. Então, gente, o terror, o abuso da guilhotina vai fazer com que o governo jacobino passe agora, nesse momento, a ser mal visto pelo povo. Gera um desgaste no governo, entendeu? Então, a gente tem uma fragilidade oriunda aí da violência extrema no governo jacobino. E nesse determinado momento, gente, temos aí a reação Thermidor, né, do novo Thermidor. Thermidor seria um mês, né, gente? Lembra que eu falei que cada mês agora recebe aí uma nomeação diferente. E aí o Robespierre, ele vai cometer um erro gravíssimo, né? A partir do momento em que muitos começaram a falar, não, o Robespierre, ele está levando a revolução para um caminho muito violento, a gente precisa alterar. Então, a partir do momento em que Robespierre acaba ajudando, né, a condenar o Danton, que era seu amigo, todo mundo ficou com medo, né, do Robespierre acabar levando qualquer pessoa para a guilhotina. E aí ele chega lá na Assembleia e acaba falando que no dia seguinte levaria uma lista com o nome de uma série de parlamentaristas que eram contra a Revolução. Então a galera ficou, será que seu nome está lá? Será que o meu tá? Ficou todo mundo com medo. Então no outro dia, quando o Robespierre vai chegar com essa lista, ele nem é ouvido, as pessoas já prendem ele e já levam a julgamento, né? Então o Robespierre, ele vai a julgamento, ele é condenado à guilhotina. Olha que ironia do destino, né? Robespierre, o grande nome da Revolução Francesa, condenado à guilhotina. E aí ele, de um dia para o outro, né, a execução ia acontecer no dia seguinte, ele tenta se suicidar, né? Ele dá um tiro na mandíbula e acaba ficando bastante ferido. E acaba não conseguindo finalizar. No outro dia, ele acaba sendo guilhotinado e a Convenção Thermidoriana, ela se instaura de 1794 até 1795 e vai anular as leis jacobinas. Todas aquelas leis que a gente falou anteriormente, elas foram anuladas. E aí a gente tem o chamado terror branco, né? Perseguição a populares, não deixa de ter esse cunho. Porém, as execuções elas diminuíram consideravelmente. E aí a gente chega na última fase da Revolução Francesa, que seria o quê? O Diretório. O Diretório vai durar aí de 1795 até 1799. Em 1795, eles já inauguram aí, né, já criam uma nova Constituição, na qual o Diretório recebe esse nome porque o governo passou a ser exercido por 5 diretores, né? O poder executivo. É instaurado novamente o voto censitário. Então a França, nesse momento do Diretório, vai ter um governo regido por 5 diretores. E esse governo é dos girondinos. E os girondinos vão observar que o povo também está se revoltando contra essa perseguição popular, não está tão contente, tão feliz com esse rumo que a Revolução Francesa acabou tomando. E o que o povo vai acabar fazendo? Aí aconteceu uma série de revoltas aí. E aí os girondinos vão dar mais adesão ao exército, vão fortalecer um meio militar para conter essas revoltas populares, não sabendo eles que no meio do exército vai se destacar uma figura representativa que conseguiu vencer os ingleses em uma batalha e fica extremamente famoso no exército e respeitado, que vai ser o que? Napoleão Bonaparte, entendeu? Então o que vai acontecer, gente? Nesse momento,
por volta aí de 1796, a gente tem a conspiração ou a conjura dos iguais, né, que são rebeliões populares que acabaram sendo fracassadas. Então o governo girondino está passando por instabilidades. E nesse mesmo momento a gente tem a segunda coligação contra a França, né? A gente tem os reinos aí de Prússia, Espanha, Holanda e Itália tentando invadir a França, só que elas foram derrotadas. Então vamos lá, o governo girondino ele vai passar por uma crise econômica bastante considerável, né? Esse problema da crise ainda não foi resolvida. A gente tem inúmeros escândalos de corrupção e também impopularidade. Então o governo girondino ele passa a se tornar impopular e tudo mais. Napoleão Bonaparte ele vai se destacar nessas campanhas, vai ser uma figura representativa que a população vai ter uma determinada adoração à figura de Napoleão Bonaparte, e ele se aproveitando desse momento aí, no dia 18 do mês Brumário de 1799, ele acaba tomando o poder, né? A gente tem aí o que a gente chama de golpe do 18 de Brumário. Napoleão acaba dando golpe. Há quem diga que os girondinos meio que favoreceram esse golpe. Por quê, gente? Porque Napoleão ele vai inaugurar uma nova fase francesa na qual os interesses da burguesia vão ser sempre colocados em primeiro plano, né? E aí, com o golpe do 18 de Brumário, a gente tem aí o fim da Revolução Francesa, né? É importante ressaltar, galera, que a Revolução Francesa teve um grande impacto na sociedade, no mundo como um todo. A gente tem o fim do antigo regime acontecendo na França, a gente tem a ascensão da burguesia, a burguesia ela chega até o poder, e a gente tem o desenvolvimento do capitalismo, né? No governo de Napoleão a gente vai ter o desenvolvimento da indústria francesa e tudo mais. Então, galera, a Revolução Francesa ela vai ser um ponto principal aí a respeito das ideias iluministas, dessas ideias serem colocadas em prática. Então a gente tem uma adesão, vai influenciar os vários movimentos, principalmente aqui nas Américas, né, os movimentos de independência e também uma série de outras revoltas que irão acontecer ali na Europa como um todo. Galera, então, eu espero que tenha ficado bastante explicado aí, né? Fiz o possível, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho grande, tentei compactar da melhor maneira possível, espero que tenha sido construtivo para vocês. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.